E aí, pessoal do universo cinematográfico? Aqui é o Digão, voltando com mais uma análise incrível para vocês. Hoje, vamos explorar o poderoso e comovente mundo de A Lista de Schindler, uma obra-prima do cinema que nos leva a uma jornada emocionante pelos horrores do Holocausto e pela coragem humana em meio à adversidade. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perderem nenhuma análise sensacional que estamos preparando. Então, sem mais delongas, vamos lá. A Lista de Schindler. Aviso importante: se você não assistiu o filme, não assista esse vídeo, pois contém spoiler. Dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1993, é uma adaptação do romance Schindler's Ark de Thomas Keneally. O filme conta a história real de Oskar Schindler, um empresário alemão que, durante a Segunda Guerra Mundial, salva mais de 1.100 judeus poloneses do extermínio nazista ao empregá-los em sua fábrica. A narrativa se desenrola na cidade de Cracóvia, Polônia, ocupada pelos nazistas. Schindler, inicialmente motivado pelo lucro, gradualmente é tocado pelas atrocidades cometidas contra os judeus e decide usar sua posição e influência para protegê-los. Ele elabora uma lista de trabalhadores judeus essenciais para sua fábrica, garantindo-lhes proteção contra os campos de extermínio. Ao longo do filme, testemunhamos os horrores do Holocausto e a brutalidade do regime nazista, contrastados com os atos de compaixão, coragem e sacrifício de indivíduos como Schindler, que arriscam suas vidas para salvar os outros. O elenco de A Lista de Schindler é composto por performances marcantes que elevam a história a um novo nível de profundidade e emoção. Vamos destacar algumas das interpretações mais notáveis. Liam Neeson entrega uma interpretação magistral de Oskar Schindler, o protagonista ambíguo e complexo do filme. Desde o início, Neeson retrata Schindler como um homem de negócios ambicioso e oportunista, cuja motivação inicial parece ser financeira. No entanto, à medida que a narrativa avança, Neeson revela camadas mais profundas do personagem, mostrando sua evolução de um indivíduo egoísta para um herói humanitário. Sua interpretação comovente transmite as lutas internas e o dilema moral de Schindler de forma cativante, tocando profundamente o coração do público. Ben Kingsley traz uma dignidade e uma gravidade impressionantes ao papel de Chuck Stern, o contador judeu de Schindler. Como braço direito de Schindler na criação da lista de trabalhadores protegidos, Stern desempenha um papel crucial na história, muitas vezes agindo como a voz da consciência de Schindler. Kingsley retrata Stern com uma mistura de determinação e humanidade, transmitindo sua coragem e compromisso com seus compatriotas judeus. Sua atuação habilidosa adiciona uma dimensão adicional à dinâmica entre Schindler e Stern, tornando sua relação central para o impacto emocional do filme. Ralph Fiennes entrega uma performance arrepiante e memorável como Amon Goethe, o cruel comandante nazista responsável pelo campo de concentração de Blasol. Goethe é retratado como um homem de natureza vil e sádica, cuja brutalidade e desumanidade são chocantes e perturbadoras. Fiennes incorpora a essência do mal de Goethe com uma intensidade impressionante, criando um vilão que é ao mesmo tempo fascinante e repulsivo. Sua atuação captura a terrível face do regime nazista e acrescenta uma camada de tensão e horror ao filme. Além desses destaques, o elenco de A Lista de Schindler apresenta uma variedade de performances igualmente impressionantes que contribuem para a riqueza e autenticidade do filme. Cada ator e atriz traz vida e humanidade aos personagens, tornando-os não apenas figuras históricas, mas sim seres humanos complexos e memoráveis. A direção de Steven Spielberg e a cinematografia de Janusz Kaminski em A Lista de Schindler representam um casamento perfeito entre a visão artística e a narrativa emocional, resultando em uma experiência cinematográfica visceral e inesquecível. Spielberg, conhecido por sua habilidade em contar histórias de maneira envolvente e emocionante, demonstra sua maestria mais uma vez ao guiar o público através dos eventos angustiantes e impactantes do Holocausto. Sua direção sensível e cuidadosa permite que o espectador se conecte profundamente com os personagens e suas jornadas, enquanto enfrentam os horrores da perseguição nazista e lutam pela sobrevivência. Além disso, Spielberg demonstra uma compreensão excepcional do poder do silêncio e da sugestão, permitindo que os momentos de quietude falem volume sobre o terror e a desumanidade da época. Seja através de planos detalhados dos rostos dos personagens ou de sequências intensas de ação, Spielberg mantém o público completamente imerso na narrativa, criando uma experiência cinematográfica que é tanto visualmente deslumbrante quanto emocionalmente impactante. Por sua vez, a cinematografia de Janusz Kaminski eleva ainda mais a história ao retratar de forma magistral a atmosfera sombria e angustiante do Holocausto. Utilizando uma paleta de cores austera e tons sombrios, Kaminski evoca uma sensação de desespero e desolação que permeia cada cena do filme. Sua habilidade em capturar a luz e a sombra adiciona profundidade e textura às imagens, criando uma sensação de realismo que é ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. Além disso, Kaminski utiliza técnicas de composição visual impressionantes para destacar a humanidade e a dignidade dos personagens, mesmo em meio à adversidade. Seja através de enquadramentos íntimos que revelam as expressões emocionais dos personagens ou de vistas panorâmicas que destacam a vastidão e o horror dos campos de concentração, Kaminski consegue transmitir uma ampla gama de emoções e temas através de sua cinematografia cuidadosamente elaborada. Em conjunto, a direção magistral de Spielberg e a cinematografia impressionante de Kaminski criam uma experiência visual que é verdadeiramente inesquecível. Ao capturar de forma tão poderosa a história e a emoção de A Lista de Schindler, esses dois mestres do cinema demonstram mais uma vez porque são considerados alguns dos melhores em seu ofício. Em A Lista de Schindler, Steven Spielberg apresenta uma galeria de personagens complexos e emocionalmente ricos, cujas jornadas individuais lançam luz sobre a resiliência e a fragilidade do espírito humano diante das circunstâncias mais adversas. Desde os protagonistas até os personagens secundários, cada um desempenha um papel crucial na narrativa, contribuindo para o retrato profundo da humanidade sob pressão. Como protagonista central, Oskar Schindler é retratado como um homem de negócios inicialmente egoísta, cujas motivações altruístas emergem gradualmente à medida que testemunha os horrores do Holocausto. Sua jornada de transformação, do oportunismo à compaixão, é o cerne da história e exemplifica a capacidade do indivíduo de mudar e fazer a diferença, mesmo em meio à escuridão mais profunda.
Interpretado por Ben Kingsley, Itzhak Stern é o contador judeu de Schindler, cuja colaboração é fundamental para a criação da lista de trabalhadores protegidos. Stern é retratado como um homem de grande coragem e determinação, cuja devoção ao bem-estar dos trabalhadores judeus contrasta com a brutalidade impiedosa dos nazistas. Sua relação com Schindler é complexa e profundamente comovente, destacando a importância da solidariedade e da resistência em face da opressão. Como antagonista principal, Amon Goethe é retratado por Ralph Fiennes como um comandante nazista cruel e sádico responsável pelo campo de concentração de Plaszow. Sua representação arrepiante lança luz sobre a banalidade do mal e a capacidade do ser humano de cometer atos terríveis quando desprovido de empatia e compaixão. A complexidade do personagem de Goethe também revela as camadas de ambiguidade moral que permeiam o contexto do Holocausto. Além dos personagens principais, a lista de Schindler apresenta uma miríade de trabalhadores judeus que lutam pela sobrevivência em meio ao terror dos campos de concentração nazistas. Cada um desses personagens, embora possa ter apenas um papel secundário na narrativa, representa inúmeras histórias de coragem, sacrifício e resistência que compõem o tecido da experiência humana durante o Holocausto. Em conjunto, o desenvolvimento dos personagens em A Lista de Schindler oferece uma visão multifacetada da experiência humana durante o Holocausto, explorando temas de moralidade, compaixão e resistência em meio à adversidade. Esses personagens, complexos e emocionalmente envolventes, permanecem como testemunhas poderosas de uma das épocas mais sombrias da história da humanidade. A trilha sonora de A Lista de Schindler, composta por John Williams, complementa perfeitamente a narrativa, evocando uma gama de emoções que variam desde a tristeza e desespero até a esperança e resiliência. As melodias emocionantes servem como uma poderosa subcorrente emocional, amplificando a intensidade das cenas e imbuindo a história com uma profundidade adicional. Uma das facetas mais impressionantes da produção de A Lista de Schindler foi o compromisso de Steven Spielberg em garantir a autenticidade histórica do filme. Para isso, Spielberg consultou diretamente sobreviventes do Holocausto, ouvindo seus relatos e experiências para garantir a precisão e a sensibilidade na representação dos eventos retratados. Essa abordagem não apenas enriqueceu a narrativa do filme, mas também acrescentou uma camada adicional de respeito e humanidade à produção. A equipe de produção de A Lista de Schindler dedicou-se incansavelmente à recriação meticulosa dos campos de concentração nazistas, buscando autenticidade em cada detalhe. Desde a arquitetura dos edifícios até os uniformes dos prisioneiros, cada elemento foi cuidadosamente pesquisado e replicado para refletir com precisão os horrores da época. Essa atenção aos detalhes contribuiu para a imersão do público na história e aprimorou a experiência cinematográfica como um todo. A decisão de filmar A Lista de Schindler em preto e branco não foi apenas estética, mas sim uma escolha deliberada que acrescentou uma camada de autenticidade e gravidade à narrativa. Spielberg optou por essa abordagem para homenagear as fotografias históricas da época do Holocausto, muitas das quais foram capturadas em preto e branco. Essa estilização visual não apenas capturou a atmosfera sombria e angustiante do período, mas também ressoou profundamente com o público, evocando uma sensação de realismo e urgência. Além de sua realização cinematográfica, A Lista de Schindler teve um impacto duradouro na preservação da memória do Holocausto. O filme despertou um interesse renovado pelo período histórico entre o público em geral, gerando discussões e reflexões sobre os eventos que moldaram o século XX. Spielberg, juntamente com a Fundação Shoah, também trabalhou para documentar os testemunhos de sobreviventes do Holocausto, garantindo que suas histórias não se percam no tempo e continuem a inspirar gerações futuras. A Lista de Schindler recebeu a aclamação universal da crítica e do público, ganhando 7 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. O filme não apenas solidificou o status de Spielberg como um dos maiores diretores de sua geração, mas também deixou um legado duradouro como um testemunho poderoso da resistência humana em face da injustiça. Sua mensagem de compaixão e humanidade continua a ressoar com o público, servindo como um lembrete importante dos horrores do passado e da necessidade de nunca esquecer. Essas curiosidades oferecem uma visão fascinante dos bastidores da produção de A Lista de Schindler, destacando o compromisso de Spielberg com a autenticidade histórica, os esforços meticulosos da equipe de produção e o impacto duradouro do filme na preservação da memória do Holocausto. Em minha análise, A Lista de Schindler emerge como uma obra-prima cinematográfica que transcende o mero entretenimento, servindo como um testemunho poderoso da resiliência humana em face da injustiça e do horror. Vamos explorar os pontos positivos e negativos deste filme marcante. O desempenho do elenco é um dos pontos mais fortes do filme. Liam Neeson entrega uma interpretação comovente e complexa de Oskar Schindler, retratando sua evolução de um oportunista ambicioso para um herói humanitário com uma profundidade emocional impressionante. Além disso, as performances de Ben Kingsley como Itzhak Stern e Ralph Fiennes como Amon Goethe são igualmente marcantes, adicionando camadas de complexidade aos personagens e enriquecendo a narrativa. Steven Spielberg demonstra sua maestria na direção, guiando o público através das emoções intensas e dos momentos de tensão com habilidade e sensibilidade. Sua abordagem cuidadosa e compassiva para retratar os horrores do Holocausto e a humanidade em meio à adversidade é notável e contribui significativamente para o impacto emocional do filme. A cinematografia de Janusz Kaminski é deslumbrante e evocativa, capturando a atmosfera sombria e angustiante da época com uma beleza austera. As imagens poderosas e a composição visual cuidadosamente elaborada adicionam uma profundidade visual à narrativa, destacando-se como uma das principais realizações técnicas do filme. Para alguns espectadores, a duração do filme pode parecer um pouco longa, o que pode levar à sensação de arrastamento em certos momentos. No entanto, é importante ressaltar que a extensão do filme é necessária para desenvolver adequadamente a complexidade da história e dos personagens, e não diminui sua importância e impacto. As representações gráficas dos horrores do Holocausto podem ser profundamente perturbadoras e angustiantes para alguns espectadores, tornando o filme difícil de assistir para aqueles que são sensíveis a imagens de violência e sofrimento humano. Em conclusão, A Lista de Schindler merece o mais alto reconhecimento como uma obra-prima do cinema que não apenas educa e inspira, mas também nos lembra da importância de resistir à injustiça e promover a compaixão e a humanidade em tempos de crise. Com sua narrativa emocionante, atuações marcantes e mensagem atemporal, este filme recebe com orgulho o selo de aprovação do Top Nerd. E assim chegamos ao fim dessa incrível análise de A Lista de Schindler. Espero que tenham apreciado essa jornada através do poderoso e comovente mundo deste filme extraordinário.
Não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Foi uma honra compartilhar essa experiência cinematográfica com vocês, galera do universo cinematográfico. Até a próxima!